Olá, mais um Viver Mais, o nosso programa de envelhecimento saudável e qualidade de vida está no ar. O nosso programa de hoje vai falar sobre o mês de Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? É a conscientização para o câncer de mama. Atualmente, muitas pessoas, cerca de 2,3 milhões de pessoas, estão sendo acometidas pelo câncer de mama. E o câncer de mama tem cura se diagnosticado precocemente. O nosso Batendo Papo de hoje vai ser com a doutora Paula Sampaio, médica oncologista, que vem tirar muitas dúvidas sobre o câncer de mama, o tratamento e a cura. Teremos também o nosso repórter Viver Mais, com muitas notícias boas. Teremos também o quadro Meu Lugar de Fala, com uma queridíssima nossa que teve câncer de mama e que foi curada para a honra e glória do Senhor. Para você ver que tem cura sim. Pois é, gente, não sai daí não, porque o nosso Viver Mais está só começando. Oi, gente! O nosso Batendo Papo de hoje vai falar sobre o mês de Outubro Rosa. Vamos conversar sobre câncer de mama e vamos tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer e falar para você que o câncer de mama tem cura sim. E para isso, a gente vai conversar com a linda, duplamente linda, doutora Paula Sampaio, que é oncologista, especialista pela Unifesp, pelo Einstein, pela Sociedade Brasileira de Oncologia, é mestranda, atende no Barros Barreto. Gente, ela é maravilhosa e, além de tudo isso, ela é a diretora clínica e dona do CTO, que é o Centro de Tratamento Oncológico, né? E ela é duplamente linda porque ela é Paula e Cíntia. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Cíntia, por ter ajustado sua agenda para vir aqui para falar para a gente sobre o câncer de mama no mês do câncer de mama, né? É verdade. Eu que agradeço. Eu agradeço primeiro essa introdução maravilhosa. Não sei se mereço. De fato, nossas mães têm bom gosto, né? Porque Cíntia, sou feliz com nossos nomes. E dizer que é uma honra, na verdade. Eu cancelaria qualquer compromisso para estar aqui hoje. Admiro demais o teu trabalho, admiro demais o programa e é muito importante ter essa oportunidade, esse espaço para falar com tantas mulheres e ajudar tantas nesse mês que é dedicado a elas, né? A saúde feminina. Exatamente, Paula. E você sabe que é sempre muito difícil, né? Você deve receber isso todos os dias na clínica. Você ser diagnosticado com câncer de mama deve dar uma loucura na cabeça, né, Paula? Os pacientes chegam até você dessa maneira já, ou elas já chegam suspeitando, você suspeita, o que é mais comum? Então, eu sou oncologista clínica, né, Cintia? Então, o oncologista geralmente já recebe o paciente indicado por um mastologista e, na maioria das vezes, já chega com o diagnóstico histopatológico, né, em mãos, confirmando que tem câncer. Então, essa investigação inicial, quer dizer, a partir da suspeita clínica, de sintomas ou através de um exame de rastreamento, geralmente o primeiro médico que recebe essa paciente é o mastologista e ele tem um papel muito difícil e fundamental, né, que é dar esse diagnóstico, que realmente, como você disse, modifica toda a vida, né, do paciente, não só do paciente, mas do seu familiar. Que a gente diz que quando a gente tem um paciente com câncer, não é ele que está doente, a família adoece junta, né? Então, a gente tem que estar ali para dar todo esse apoio, não só no combate em si à doença, né, ajudar esse paciente a ser curado, como você disse, lembrar que a gente vai falar de uma série de coisas aqui, mas a mensagem principal é que é uma doença que tem cura. Mais de 95% das vezes a gente pode curar um paciente que é diagnosticado numa fase inicial, mas a gente tem esse papel também como médico de dar esse apoio emocional, porque realmente é uma bagunça na vida de uma pessoa, uma série de aspectos da vida dela, não só o aspecto saúde, vão ser afetados durante um período, às vezes, longo de tempo, vida laboral, vida de trabalho, vida familiar, social, vida né? familiar, uma série de coisas. Então, a doutora está falando que
ela já recebe essa paciente que já foi diagnosticada, que já vai para fazer o tratamento. Você que está em casa, de qualquer faixa etária, pode ajudar a perceber alguma modificação na sua mama para procurar o tratamento. As mamas de cada mulher possuem forma e consciência particular. Então. As mamas de cada mulher possuem forma e consciência particulares. Ao olhar, apalpar e sentir sua mama no dia a dia, esteja atenta a qualquer alteração que seja diferente para você. Nódulo endurecido, fixo e geralmente indolor é a principal manifestação do câncer de mama. Outras alterações suspeitas que precisam ser investigadas são mudança na aparência, posição ou formato do mamilo, saída espontânea de líquido de um dos mamilos, pele da mama vermelha ou parecida com casca de laranja, pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas. Paula, muito bacana, né, esse vídeo, porque nos mostra várias possibilidades, mas eu queria te perguntar algumas coisas. Por exemplo, por que o mamilo pode entrar? O mamilo, essa retração mamilar é um dos sintomas ou sinais que chamam a atenção da gente, da mulher, e geralmente isso acontece porque o tumor pode fazer como se fosse uma fibrose, né? Na hora que ele começa a crescer, na profundidade, dependendo da localização onde ele está, se ele está atrás logo do mamilo, ele pode causar uma certa fibrose e fazer com que haja uma eversão do mamilo. Esse não é o sinal mais frequente. O sinal mais frequente que a gente tem que estar realmente alerta é a palpação de um caroço, né, um nódulo endurecido, na maioria das vezes indolor, né, e que não desapareça após a parada do ciclo menstrual, para as mulheres que ainda estão antes da menopausa. Então, todo nódulo que persista por um período maior de tempo, mesmo que ele não cause dor, porque na maioria das vezes ele não causa dor, é algo preocupante e que deve fazer com que a gente vá atrás. Lógico que isso também não é um motivo da mulher, né, ficar extremamente preocupada, desesperada, porque a gente tem que lembrar que a presença de um nódulo na mama, na grande maioria das vezes, não representa câncer. Pode ser benigno, pode ser líquido, benigna, né? Exatamente. Cistos, muitas vezes grandes, podem ser palpáveis. Fibroadenoma, que é uma lesão benigna. Mas é óbvio que a gente só vai saber disso quando a gente procurar um especialista e fizer os exames adequados. Além da eversão do mamilo, uma outra coisa que chama a atenção, que a gente pode ficar atenta, é a alteração da coloração. Uma mama mais avermelhada, meio inflamada, né? Que também pode ser confundido, por exemplo, com uma mastite, que é uma alteração inflamatória, né, que acontece em algumas mulheres, mas daí a gente poder dizer, como existe um subtipo muito específico e raro, chamado carcinoma inflamatório, que tem esse aspecto, parece casca de laranja, também vale a pena ficar atenta e alerta com relação a isso. Saída de secreção pelo mamilo, uma saída de secreção ou avermelhada sanguinolenta ou em água de rocha, que a gente diz que é bem transparente, principalmente se for só de um lado, é algo que deve chamar a atenção. Então, a gente tem que estar alerta, porque o corpo da gente, ele mostra, né, um caminho, ele conversa com a gente. As pessoas me perguntam muito sobre a efetividade do autoexame, se ele é realmente importante. Ele, infelizmente, não mostrou redução de mortalidade, mas ele é, sim, muito importante. Essa prática da gente se conhecer deve ser estimulada, porque a gente só percebe o anormal se a gente conhece o nosso normal, né? Então, todo mês é importante a mulher, principalmente aquelas que ainda menstruam, depois que acaba a menstruação, que a mama está menos inchada, se palpar no banho, né? Procurar todas as alterações. Aquelas que não menstruam mais, que já têm uma certa idade, não tem um período certo do mês, mas todo mês devem tentar se palpar, porque você vai perceber o que é o seu normal, uma mama mais densa ou mais granular, e de repente aparece algo diferente. Olhando na frente do espelho também é muito importante, porque às vezes tem alterações que são visualmente já identificadas. Então, isso e é quando muito elas estão importante. sendo identificadas visualmente, é porque já está num processo mais avançado, né, Paula? Exatamente. A gente não desvaloriza, quer dizer, é muito importante perceber sintomas e ir atrás do médico. Mas o que a gente fala na campanha do Outubro Rosa é justamente antes disso tudo acontecer. Quando a gente diz que o mais importante dessa campanha é lembrar as mulheres da importância da mamografia, é porque esta sim reduz mortalidade. E, através da mamografia, a gente quer encontrar nódulos não palpáveis, antes deles serem palpáveis. Quando você consegue perceber um nódulo, geralmente ele já tem mais de 1 centímetro. E com a mamografia, a gente consegue perceber lesões milimétricas, né, ainda muito pequenas. E aí as nossas chances de cura são muito maiores, as chances de tratar essa paciente sem causar tanta morbidade, tanta sequela, é muito melhor, entendeu?
E olha só, gente, muito importante você ficar atento a isso, tá? Olha o que a doutora falou, câncer de mama raramente dói. Então, não fica já pirando porque no final do mês você começa a sentir dor nas mamas, isso pode ser hormonal e provavelmente não tem nada a ver com câncer de mama. Agora, se você, depois que ficar boa da menstruação, palpar a sua mama e perceber um nódulo, uma massinha que você não tinha percebido antes, aí é hora de você procurar mastologista, tá? Mas também não é para pirar. Vai com calma, pode não ser câncer de mama. Olha o que a doutora está falando, gente, pode ser um cisto, pode ser um nódulo que não é maligno, que não é câncer. Então, mantenha tranquilidade, principalmente a fé. Doutora Paula, querida, aí o paciente fez a mamografia, faz ultrassom, faz mais algum outro tipo de exame, faz a biópsia. Exato. Detectou câncer de mama. Qual é o próximo passo? Então, a partir do momento, é como você acabou de ressaltar, Cíntia, para a gente poder realmente ter o diagnóstico de câncer de mama, a gente precisa de tirar um fragmento desse tumor e olhar, vai ser visto por um especialista que é o patologista no microscópio, para confirmar a presença de uma lesão maligna, que é o chamado câncer de mama. E aí o próximo passo é que a gente vai fazer o que a gente chama estadiamento, que é entender qual é a extensão da doença. Se essa doença está restrita à mama, que seria o ideal, se essa doença já está localmente avançada, ou seja, além da mama já foi para os gânglios da axila, ou se ela já é uma doença avançada, ou seja, já caiu na corrente sanguínea e se espalhou para algum outro órgão. E como é que a gente faz isso? Geralmente a gente utiliza de exames de imagem, exames complementares, tomografias ou raio-x, ultrassom, cintilografia do osso. E a partir de então, a gente vai entender se é a doença no estágio 1, 2, 3 ou 4. E é óbvio que a nossa chance de cura é maior quanto menor o estágio, ou seja, quanto mais precoce a gente encontra, a chance de cura é muito maior. Por exemplo, no estadiamento clínico 1, 98% das mulheres podem ficar curadas, enquanto que no estadiamento clínico 3, essa chance é menor, 70% de chance de cura, né? Então, saber que a gente tem essa doença numa fase mais precoce faz toda a diferença. Uma outra coisa muito importante é que hoje em dia o câncer de mama não é uma doença única, né? São múltiplos perfis moleculares e comportamentos de uma mesma doença. Então, além de fazer os exames para entender a extensão, a gente quer saber qual o subtipo do tumor. Se esse tumor responde à manipulação hormonal, se ele tem receptores de hormônio que direcionam a gente para um tratamento. Se esse tumor tem uma outra proteína, que é um pouco mais rara, 25% das mulheres têm uma proteína amplificada chamada HER2, esse tipo de tumor responde a uma outra droga, entendeu? Se não tem nenhum desses alvos moleculares, que a gente chama de triplo negativo, isso ajuda a gente a entender se é uma doença também de pior prognóstico. Esses triplo negativos têm menos opções de tratamento. E aí o tratamento é mais, né, direcionado para uma outra opção. Então, entender qual a extensão da doença e qual o subtipo vai nortear o tratamento, vai ajudar o médico na decisão do tratamento. Certo. E, doutora, então, a faixa etária que é mais acometida pelo câncer de mama é entre 50 e 69 anos. Perfeito. Mas a partir dos 40, principalmente se já tem o histórico familiar, você tem que ficar de olho? Ou tem que ser com a idade um pouco mais jovem? Na verdade, assim, o câncer de mama ele pode acometer pacientes em todas as idades e a gente, infelizmente, tem visto cada vez mais mulheres muito jovens com o diagnóstico. Mas é óbvio que é uma doença do envelhecimento, então é mais comum a partir dos 50 anos, sem dúvida. E é nessa faixa etária que a gente, assim, as campanhas de rastreamento a partir dos 40 anos devem ser feitas buscando esse público, tá certo? Mas toda paciente com sintomas antes dos 40 anos também deve ficar atenta, porque existe a possibilidade de câncer de mama em mulheres de 28 anos, de 30 anos, então não desvalorizar, né? Existem casos até de mulheres grávidas que são diagnosticadas com câncer de mama, né? Exatamente. Inclusive porque muitos dos tumores de mama, a grande maioria, sofrem influência do estímulo hormonal, estrogênico e progesterona. E durante a gestação a gente está embebido ali, né, num ambiente muito propício para essa hiperestimulação hormonal. E se a mulher já tinha um câncer, muitas vezes ele cresce nesse período e acaba sendo diagnosticado. Isso é uma situação complicada, porque muitas vezes o tratamento
precisa ser adiado, né, até a resolução da gestação, mas é algo não tão frequente, graças a Deus, mas que é possível. Graças a Deus. Então, gente, muito importante, né? Saber que pode ter, saber como dar o primeiro sinalzinho para o médico, procurar o médico, depois do médico, o mastologista procurar o onco, fazer o tratamento, ter as possibilidades de cura. No tratamento de quimioterapia, uma das coisas que as mulheres mais ficam apreensivas, muitas vezes até mais do que a própria lesão, é a queda do cabelo, né, doutora Paula? E hoje a gente já ouve falar muito que existe algum tratamento que é feito e que o cabelo não cai. Qual é esse tratamento? Como que é feito? É verdade, Cíntia. Na verdade, assim, além da preocupação, né, com a vida, com a chance de ficar curada, então com a preocupação, com medo da morte e tudo mais, uma das coisas que a gente percebe no tratamento do câncer de mama é que ele impacta muito a questão estética da mulher, né? Vários símbolos que são da feminilidade, cabelo, a mama, né, a sensualidade, tudo isso está em jogo. E um momento que a gente sempre percebe que impacta demais elas é quando a gente começa a falar das opções de tratamento e alertar que a maioria dos tratamentos quimioterápicos que a gente tem hoje, que são boas armas para o tratamento, muitas vezes causam alopécia, que é a queda do cabelo. Essa alopécia, ela depende da droga que vai ser escolhida, nem todas as medicações causam, mas as drogas mais ativas, de fato, costumam cursar com essa queda. Isso é temporário, vale lembrar a mulher que durante o período em que ela está em tratamento. A gente costuma dizer que, lógico, o cabelo é um adorno fundamental, importante, mas ele não é mais importante que a vida da gente, né? E que cabelo é bem de raiz e ele vai crescer novamente. Mas é óbvio que tudo tem sido feito, tem sido tentado para reduzir esse incômodo que é tão importante. Então, hoje em dia existem algumas terapias que a gente chama toucas de resfriamento do couro cabeludo. E o racional para isso é que a gente consegue fazer uma vasoconstrição, né? E aí chega menos sangue nessa área, e, ou seja, o quimioterápico acaba agindo menos sobre o couro cabeludo e há uma redução, o fabricante promete que há a diminuição da queda do cabelo em até 60%, 80%. E quem tem acesso a essa touca? Qualquer pessoa, o SUS, o convênio paga, ou o paciente tem que pagar por fora? Como é que funciona isso, Paula? Então, infelizmente não. Essas toucas de resfriamento, elas são um equipamento caro, né? E a gente não tem essa disponibilidade na rede pública, né? Nós, infelizmente, não dispomos disso. Inclusive, nos pacientes da rede privada, o paciente que tem interesse, ele acaba tendo que pagar isso por fora. Ou a clínica pode disponibilizar gratuitamente, mas não está embutido no valor que o convênio não reconhece essa prática e ele não paga por esse tratamento, infelizmente. Mas que a gente vê o quanto isso pode ter um impacto tão benéfico na parte emocional do paciente. Então, fica aqui o nosso pedido de sensibilização para todas as operadoras de saúde, para que consigam ter uma visão mais holística do ser humano e que entenda que ali tem uma mulher com câncer de mama, mas ali também tem uma mulher feminina, vaidosa, que já está trazendo todo esse peso de estar com câncer, de não saber o futuro e ainda por cima ter que mexer na feminilidade e no visual. Então eu imploro aí a todo mundo que tem essa possibilidade de olhar a pessoa com um olhar mais humanizado, que de repente inclua também essa touca térmica para evitar a queda de cabelo no tratamento de quimioterapia para os pacientes com câncer. Paula, mas também dá para a gente tentar prevenir o câncer de mama, né, Paula? Quais são aí os principais fatores relacionados à prevenção? Perfeito, Cíntia. Muito mais do que a gente só focar no tratamento. O tratamento é fundamental, ele hoje em dia salva muitas vidas, mas a gente deveria tentar, na verdade, prevenir. Se a gente levar em consideração que o câncer de mama é hoje o câncer mais frequente no mundo inteiro, na população feminina, só perde para os cânceres de pele, não melanoma, e que são esperados cerca de 2.300.000 casos novos de câncer de mama no ano inteiro. Só isso por si só já é mais do que justificativa para a gente pensar no que a gente pode fazer para reduzir. E a gente pode fazer a prevenção primária, que é tentar agir naqueles fatores de risco conhecidos, né, que aumentam o risco de câncer. Então,
O que a gente pode fazer? A gente sabe que a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco importantes, então atividade física de forma regular, alimentação saudável, manutenção do peso corporal adequado, evitar a ingesta excessiva de bebida alcoólica são coisas fundamentais e que podem ter um impacto bem importante. Um sono restaurador, né? Exatamente. As conexões sociais, porque você ficar sozinho no seu mundinho, se isolar, não é muito bom. Você precisa ter essas conexões, colocar para fora todos os seus sentimentos, né? Esse apoio fundamental durante o tratamento é muito importante. O aleitamento materno deve ser estimulado, porque ele também reduz risco. Existem situações em que a gente não tem muito como modificar, por exemplo, como é uma doença do envelhecimento, a gente não pode evitar envelhecer, né? Como é uma doença muito mais relacionada ao sexo feminino, o sexo também não é algo que a gente modifique. Mas existem outras características, sim. Essa doença está mais relacionada a mulheres que fazem reposição hormonal por um período longo de tempo. Então, essa reposição deve ser feita, mas com acompanhamento médico adequado. Mulheres que usam contraceptivo também oral também tem um risco um pouquinho aumentado. O próprio tabagismo, né? Então, existem uma série de medidas que a gente pode tomar, mudança de estilo de vida para realmente evitar a doença. E hoje nós temos o nosso repórter Viver Mais com a dona Bernadette, que foi mostrar para a gente um programa que foi estabelecido pela Polícia Militar para os jovens policiais que entraram agora na reserva, que é o programa Novos Caminhos, mudança de estilo de vida. Vamos ver então com a dona Bernadette, nossa repórter Viver Mais. Hoje estou aqui na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Pará, conferindo a palestra do Dia Internacional Alusivo ao Idoso. A terapia cognitivo-comportamental para evitar e saber como treinar a memória. O programa 35+, ele vai absorver os mais jovens e o nosso programa 60+, viu, dona Bernadette, vai continuar firme e forte. Viver com alegria e ser protagonista da própria vida. Pode ter. Dois atrás e volta. A clínica Cíntia Charoni é extremamente especializada na questão do envelhecimento e o Comando Geral da PM, através do Coronel Dilson Júnior, que tem essa atenção às pessoas, inclusive ele costuma repetir que as pessoas são o maior capital institucional, precisamos dessa assistência especializada que vai nos orientar sobre a melhor forma de nós nos encaminharmos à reserva e ao envelhecimento. Então é um instrumento valioso para esse tratamento, para esse cuidado, para esse acompanhamento. Você, enquanto idosa, enquanto policial militar da reserva, ser lembrada num momento importante, quando a gente fala de saúde e de atividade física. E agora nós vamos ouvir uma mensagem do Coronel Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar do Pará. Gostaria de agradecer a parceria da Polícia Militar com o grupo Cíntia Charoni, que está viabilizando o atendimento de todos os nossos veteranos e também dos nossos policiais da ativa pelo programa 35+. Muito obrigado a todos e contem sempre com a nossa briosa Polícia Militar do Pará. Eu sou Bernadette Pinheiro, repórter Viver Mais.
Ai, gente, que coisa linda, dona Bernadette. Muito obrigada pela sua participação no nosso Repórter Viver Mais. E eu quero aproveitar, quero parabenizar aí o Coronel Dilson e a primeira-dama da polícia, a querida Suiane, por estarem pensando de maneira tão humanizada em todos os policiais, não só nos idosos, que são os veteranos, mas em todas as idades. Obrigada e parabéns. Paulo, eu também quero agradecer a você. Que entrevista maravilhosa, que batendo papo delicioso de se ouvir e de aprender. Muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu trabalho, abençoando suas mãos, sua cabeça, sua mente maravilhosa, estudiosa, e que muitas pessoas sejam atendidas por você dessa maneira tão humanizada e que tenham muito sucesso no tratamento, sejam curadas, viu? Muito, muito obrigada. Bem, agradeço demais, né, o espaço, adorei a entrevista. Quero ser convidada várias vezes, tá bom? Parabéns e sucesso pelo programa que tem um alcance maravilhoso e ajuda tantas pessoas. E por falar em cura, nós vamos assistir agora ao Meu Lugar de Fala, com uma queridíssima que foi diagnosticada com câncer de mama, que foi tratada e que está curada. Então, com você, o Meu Lugar de Fala. O impacto foi forte, né? Deu um desesperozinho, deu uma vontade de correr, deu uma... não sei nem te falar o quê. Mas é difícil quando é com a gente, porque a gente acha sempre que é sempre com um vizinho, mais longe, né? E a própria nome câncer, tu já acha que tu já morreu, antes de tu receber aquela notícia, e não é assim, né? Então já passei por muitas aflições, mas sempre tendo o conforto de que era propósito de Deus, ia dar tudo certo, né? Porque se a gente não tivesse conforto, como é que a gente vive, né? Sobre a cura, né? Como eu falei para vocês, desde o primeiro dia, depois do desespero, o Senhor falou para mim que era um propósito. Eu tinha certeza no meu coração que eu ia ser curada, né? Quando o médico chegou comigo e disse assim mesmo, você é uma bem-aventurada. Eu falei, doutor? Você não tem nada. E eu falei, glória a Deus. E eu tenho um recadinho para vocês que estão com câncer e para vocês que ainda não fizeram o exame. Se cuidem. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós, mulheres, somos agraciadas por Deus, né? E eu creio, te acalma, tem fé, vai à luta, que o melhor de Deus está por vir na vida de todos nós. Eu digo para vocês por experiência própria, eu sou um milagre de Deus. Você também é. Jerusalemeira, que coisa linda o seu lugar de fala, que coisa linda a sua história de vida, a sua cura e quanta esperança, gente, quanta esperança. Então, minha amiga querida, você que foi diagnosticada recentemente com câncer de mama, fica firme, segura nas mãos de Deus e tenha fé. Acredite no tratamento, acredite no seu médico, acredite em você, mas sobretudo acredite em Deus. Deus está contigo e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E o nosso Viver Mais de hoje vai encerrando aqui. Um beijo, gente! Fiquem com Deus e até o próximo Viver Mais, colocando mais vida aos nossos dias. Caminho
Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.